Você já se sentiu como se estivesse em uma posição impossível? Como se uma decisão que você precisa tomar pudesse mudar tudo, não só para você, mas para todos ao seu redor? Já sentiu o peso de um propósito que parece grande demais para suas forças? Imagine, por um instante, ser uma mulher comum, órfã, judia, em uma terra estrangeira, e de súbito se ver coroada rainha, mas não por status. Não. Por glória. A rainha Esther não foi exaltada por acaso. Ela foi levantada por Deus para um momento específico da história. Um tempo de crise, um tempo de medo, um tempo de silêncio divino, onde tudo parecia perdido. E foi justamente ali, naquela hora em que muitos se escondem, que Esther decidiu se levantar. Este é o tipo de história que nos desafia, porque, como Esther, todos nós enfrentamos momentos onde o medo tenta calar nossa voz, onde o risco é grande demais e a dúvida tenta dominar. Mas assim como ela, cada um de nós pode ser usado por Deus para transformar destinos inteiros. E hoje você vai entender como, no meio da grandiosidade do Palácio Persa, entre festas, decretos e protocolos reais, havia uma guerra invisível acontecendo. Uma ameaça à existência de um povo inteiro. Amã, um homem influente, cheio de ódio, decidiu exterminar todos os judeus. A sentença foi assinada, o destino selado, e ninguém sabia. Ninguém podia fazer nada, a não ser uma pessoa, a rainha. Mas Esther sabia que entrar na presença do rei, sem ser chamada, era sentença de morte. Era ir contra a lógica, era arriscar tudo, e foi exatamente isso que ela fez. Antes, porém, ela parou, respirou fundo e se voltou para Deus. Convocou um jejum de 3 dias. Ela entendeu que sua coragem não vinha de si mesma. Sua força nascia da sua conexão com o céu. E foi essa fé, essa ousadia, esse senso de missão, que fez com que ela se levantasse diante do trono, vestida de propósito, e dissesse: se perecer, pereci. Essas palavras ecoam até hoje como um grito de coragem no meio do medo. E você, o que faria se fosse chamado para salvar alguém? Pausa para reflexão. E se essa história já está falando com você, aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui você encontra mensagens que edificam sua fé, te desafiam a crescer e te mostram que Deus ainda age, mesmo quando tudo parece silencioso. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma mensagem como essa. Vamos continuar? O mais incrível da história de Esther é que, embora o nome de Deus, mesmo sem ser mencionado, está presente em cada detalhe. Isso nos ensina algo poderoso. Mesmo quando não ouvimos a voz de Deus, mesmo quando não vemos o sobrenatural acontecendo diante dos nossos olhos, Ele continua trabalhando nos bastidores. Essa é a mesma lógica que vemos nas profecias de Isaías. O profeta, centenas de anos antes, já havia declarado que Deus usaria pessoas improváveis para cumprir seus planos. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele viu um trono alto e sublime, uma glória que encheu o templo. Ele viu o invisível e por isso teve coragem de enfrentar o impossível. Esther, como Isaías, não apenas viu, ela respondeu. Não apenas foi tocada, ela foi enviada. Você consegue perceber o padrão aqui? Pessoas comuns, momentos extremos. Uma decisão, uma resposta, e então o céu se move. Talvez você esteja vivendo seu próprio tempo de silêncio. Talvez se sinta deslocado, como Esther se sentia naquele palácio. Talvez tenha sido colocado em uma posição de influência, mesmo sem entender o motivo. Mas eu preciso te dizer, você não está aí por acaso. Você foi colocado exatamente onde está por um propósito maior. O seu emprego, a sua família, a sua história de vida. Tudo isso pode ser parte do plano de Deus para salvar vidas. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Pode ser a ponte entre o céu e um coração ferido. A pergunta é: você está disposto a dizer sim, mesmo quando isso envolve risco? Está disposto a se levantar, mesmo com medo? Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ação.
mesmo com o medo presente. Esther nos ensina isso com cada atitude sua, e a boa notícia é que o mesmo Deus que estava com ela está com você agora. E quando você decide se posicionar, o céu responde. No caso de Esther, o rei estendeu o cetro, um gesto que significava: você tem acesso, você tem autoridade, você tem favor. Isso é o que acontece quando andamos conforme o propósito divino. O impossível se torna possível. O que era decreto de morte se transforma em decreto de vida. E mais do que isso, o inimigo que planejava destruição vê sua armadilha se virar contra ele mesmo. Amã, que arquitetou o mal, foi enforcado na forca que ele mesmo preparou. Isso é justiça divina. Isso é soberania de Deus. Isso é o sobrenatural, agindo em favor de quem confia, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Lembra das profecias de Isaías? Ele disse: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essa promessa não mudou, ainda está valendo para você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo aí dentro está sendo despertado. Talvez Deus esteja te chamando para se levantar por alguém, para usar sua voz, para usar sua influência, para usar sua dor como ferramenta de transformação. E se você pensa que é pequeno demais, fraco demais, insignificante demais, lembra quem era Esther, uma mulher comum, mas cheia de fé. E se Deus usou ela, pode usar você também. Não subestime o poder de uma vida entregue nas mãos do Criador. Não ignore o propósito que Ele desenhou para você. Sua decisão hoje pode salvar uma vida amanhã. Pode mudar o curso de uma família. Pode levantar uma geração. Pode abrir caminhos onde não há. Porque quando você anda em obediência, Deus te respalda, fortalece e te exalta. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa o seu like agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clique no botão vermelho, ativa o sininho. Vamos juntos espalhar mensagens de fé, coragem e propósito por todo o Brasil. Sua inscrição faz diferença. Agora, vamos orar juntos. Feche os olhos se puder. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, assim como levantaste Esther em tempos difíceis, levanta hoje homens e mulheres que tenham coragem de se posicionar. Dá-nos fé para agir, mesmo quando o medo nos cerca. Que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, sabedoria e ousadia. Usa nossas vidas como resposta às necessidades do mundo. Que possamos enxergar o Teu propósito, mesmo nos momentos de silêncio. Que cada pessoa que ouvir essa mensagem sinta o Teu chamado. Que ninguém ignore a missão que o Senhor confiou. E que, assim como esta, possamos dizer: se perecer, pereci, mas não me calarei. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, você foi chamado para um tempo como este. Deus conta com você. Seja luz, seja coragem, seja resposta. E que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.